Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Nós estamos estudando o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 dos Espíritos e vamos entrar no item 6. Aliás, hoje estudaremos toda a nossa aula de hoje, o item 6, que é escala espírita. Então nós vamos começar na questão 100. Então lá na questão 100, nós temos considerações do codificador, do Allan Kardec, a respeito da escala espírita. E depois, da 101 até a 113, nós teremos a escala espírita propriamente dita, organizada por Allan Kardec. Então, nas observações preliminares de Allan Kardec, ele diz que os espíritos são classificados de acordo com seu grau de desenvolvimento, suas qualidades, que foram adquiridas, e as imperfeições que eles ainda têm. Então, de acordo com as imperfeições, as qualidades, o seu desenvolvimento, é que ele fez essa escala espírita. Como qualquer escala, ele faz questão de frisar que ela não é absoluta, que é apenas uma classificação didática para que nós possamos entender isso. E que os espíritos superiores não estão nem um pouco preocupados com essa classificação. Ela não existe de fato, O que existe é uma classificação para que a gente possa compreender mais ou menos como funciona esse processo evolutivo dos espíritos, o Kardec faz uma comparação que todos os sistemas que fazem classificação são assim, Ele cita a botânica, fala das classificações de 3 botânicos, falou, olha, a botânica não mudou, eles só classificaram. Diz que esses botânicos não inventaram as plantas, não criaram elas, eles só observaram e classificaram. Então ele diz, o Espiritismo não inventou os espíritos e as características deles, apenas observou e classificou também, Aí ele faz uma observação importante aqui, que nós, quando damos curso de mediunidade, batemos nessa tecla bastante com os estudantes da área de mediunidade. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Aqui, meus amigos e minhas amigas, eu sempre procuro destacar isso. Há um equívoco muito grande por parte de espíritas, pessoas que frequentam, até estudam a doutrina, em achar que o que os espíritos falam é verdade, porque são espíritos. E o Kardec, várias vezes, e eu acabei de ler aqui, na classificação dos espíritos, os espíritos são como nós. Então, se eu desencarnar hoje, amanhã eu não serei um espírito superior, eu vou ser com as mesmas qualidades e com os muitos defeitos que tenho, vou carregar para o mundo espiritual. E quando chego lá, se for orgulhoso, vou querer me valer da condição de espírito para orientar, para dar, falar o que deve ser feito, E encontro almas ingênuas, não digo que são pessoas más, mas ingênuas que acreditam, falando, não, mas o espírito me falou, sim, um espírito encarnado pode me falar alguma coisa, eu posso concordar ou discordar. Um espírito desencarnado pode me falar alguma coisa, eu também posso concordar ou discordar, Então ele diz que a classificação é feita por semelhança, e que, de um modo geral, os espíritos que auxiliaram nessas respostas admitem 3 grandes categorias: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Então ele vai classificá-los, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. E dentro dessa classificação teremos subdivisões, que veremos a seguir aqui. Antes de começar a classificação, antes de começar
questão 101, tem uma última observação aqui, ó. Os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido que no outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Nós vamos ver aqui, né, na hora que estivermos estudando a divisão, que a gente falou, opa, acho que eu estou nessa categoria aí, ó, eu tenho essa característica. Aí vamos para outro, falou, acho que eu estou nessa, porque eu tenho essa característica também. O que quer dizer que, né, como eu acabei de ler aqui nesse trecho final das observações de Kardec, que nós realmente temos características de várias categorias ali, né? Mas de um modo geral, todos nós que estamos aqui encarnados no planeta de provas e expiações, somos ainda espíritos imperfeitos. Alguns já espíritos bons, como veremos, e raramente, né, teremos encarnações de espíritos puros, apenas grandes missionários. O próprio Cristo é um espírito puro que encarnou na Terra, não reencarnou, tá? Jesus teve apenas uma encarnação na Terra, que foi como Jesus. Ele fez toda a sua escalada evolutiva antes. Quando a Terra se formou, Jesus já era um espírito puro. Isso segundo relata-nos Emmanuel. E ele diz que Jesus recebeu a incumbência de cuidar da própria formação do planeta Terra, já como espírito puro que era. Então vamos lá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. A questão 101. Quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. Quem de nós pode dizer que está livre dessas características, não é? Muito difícil. Essa questão da propensão da matéria sobre o espírito, me lembro de uma palestra, há cerca de 2 anos, 3 anos talvez, do André Sobreiro, da cidade de Severina, que ele gastou um tempo da palestra sobre esse item, né? Da nossa predominância da matéria sobre o espírito. E eu vou resumir o exemplo que ele deu de maneira bem detalhista. Imagine-se sem comer por 2 dias, sem dormir por 2 dias. Como que fica o nosso humor? Como que ficam as nossas condições, né, de enfrentamento da vida? Bastante comprometidas. Então, não precisa às vezes nem ficar sem comer 2 dias, né? Se tiver com muita fome, tem gente que já fica de mau humor. Tem até um ditado popular que fala assim, ó, cara feia para mim é fome, né? Porque tem pessoas que realmente ficam de muito mau humor só porque estão com fome. Outras ficam de muito mau humor porque estão com sono. Olha como a matéria predomina sobre o espírito, né? Qualquer problema que nós temos em termos materiais, fome, sono, doença, nós já alteramos aquilo que nos parecia virtude conquistada, não é tanto assim, né? Nem todos os espíritos dessa categoria, né, são predominantemente maus. Alguns agem até com certa inteligência, mas usam essa inteligência para fazer o mal, mas alguns apenas são muito ignorantes. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita é muito limitado, né? E aí quando eles dão comunicações e revelam, relatam coisas do mundo espiritual que são tomadas como verdade, muitas obras mediúnicas aí com absurdos são ditadas por espíritos dessa categoria. Eles relatam coisas do mundo espiritual que não condizem com a verdade, porque a sua própria visão é limitada devido ao seu grau de adiantamento, né? Eles dão noções falsas, incompletas aí do mundo espiritual. É fácil perceber a comunicação de um espírito desse pela sua linguagem, mesmo quando ele tenta dourar a pílula, né? Fazer se passar até por outro espírito, ele acaba se traindo com algum pensamento mal, alguma sugestão não muito adequada. Então, a felicidade dos espíritos superiores para eles incomoda devido
ao ciúme, à inveja, né? E esse tipo de espírito conserva ainda muito a percepção do mundo material, estão muito atrelados ao mundo material. Então, quando estão no mundo espírita, eles sofrem ainda com a falta das coisas materiais, né? E, via de regra, são espíritos que no mundo espiritual passaram por longos sofrimentos, e de tão longos que são, eles têm a impressão que são eternos. Daí a ideia que erroneamente, né, se criou em algumas religiões de penas eternas. Voltamos daqui um pouco.